começar então com o primeiro tipo de transtorno, que são os transtornos de humor, tá? Os transtornos de humor, eles são divididos em quatro tipos, tá? E a depressão acaba sendo o principal transtorno de humor, tá? Além dele, da depressão, também vai estar os transtorno bipolar, tá? E tem mais outros dois que daí são menores, mas que daí depois mais pra frente a gente vai falar também, tá? Sem ser. Nessa sexta agora vai ser sobre transtorno bipolar, mas daí na outra semana também já vai ser os outros dois, tá? Que daí eles são mais curtinhos, tá? Bem, dentro dos transtornos de humor, da depressão, ele é mais conhecido, né? Das doenças mentais, inclusive, ela acaba se tornando a mais conhecida e que está mais presente na população, né? Então, quando vocês forem ver na videoaula, eu passei um pouquinho sobre a questão de porcentagens, vão ver que é uma doença que ela está muito presente na vida da população, tá? Das pessoas. Então, a possibilidade de vocês conhecerem alguém que já teve depressão ou que tem depressão, seja familiares ou mesmo conhecidos, ou às vezes até mesmo os próprios alunos, né? Pode ser que tenham depressão ou já tenham passado, então não é muito raro isso acontecer. Bom, o que vem a ser então a depressão, gente? Vou ficar aqui um pouquinho de lado para vocês conseguirem enxergar tudo aqui. Falando um pouquinho da epidemiologia, gente, acaba que as mulheres elas estão mais propensas a ter depressão, tá? Então, cerca de 2 por 1. Então, a cada duas mulheres para um homem que tenha depressão. Então, a doença em si, ela acaba então acometendo muito mais as mulheres, tá? E a questão da faixa etária, daí isso vai ser igual entre homens e mulheres, que daí geralmente começa na adolescência, vai até mais ou menos os 25 anos, e depois ele pausa e daí começa reinicia lá na velhice, tá? Então já depois dos 60 anos que acaba então acometendo também. Só que isso, gente, a gente consegue visualizar que cada vez está ficando um pouco mais diferente, tá? Então essa faixa etária cada vez está ficando, está apresentando depressão adolescentes cada vez mais novos, tá? Às vezes até no final da infância já está iniciando e ultrapassando esse limite dos 25 anos, tá? Então esse ano mesmo e no final do ano passado, bastante, principalmente conhecidos assim, né, atores, né, norte-americanos principalmente, que teve suicídio, né? Morreram por conta de suicídio, decorrentes da depressão e tudo na faixa próximo aos 30 anos. Então, a gente consegue perceber que cada vez está aumentando um pouco mais essa faixa etária. Na questão da velhice, aí também cada vez está aumentando mais, né? Principalmente porque pensa na pessoa que trabalhou a vida toda, então já está pensando que chegando na velhice vai ter uma vida um pouco mais tranquila, já vai conseguir viajar mais, cuidar dos netos, né? Ficar mais tranquilo mesmo. E às vezes chega na velhice e vê que não é isso mesmo, não é isso que ele tanto idealizou durante a sua vida, né? Ah, vou trabalhar para ter uma velhice tranquila. Quando chega lá na velhice, aí acaba descobrindo outras doenças, né? Principalmente cardiovasculares, que são as doenças que mais matam aqui no Brasil. Vê que a aposentadoria é pouco quando consegue a aposentadoria e vê que não tem como ficar viajando toda hora, então tem aquele choque de realidade. Aí com isso acaba também aumentando o número de depressão. Então, partindo dentro da epidemiologia, a gente for tratar quais são então os indivíduos que mais acomete, né, pela depressão, são as mulheres e a faixa etária então é da adolescência até os 25 anos, até os 30 anos mais ou menos, e depois lá na velhice. Quem passou já comigo lá no setor da psiquiatria deve ter notado que tem bastante mulheres lá né, que estão internadas lá por conta da depressão. Mesmo que as mulheres são as que têm mais, né, acometimento pela depressão, quem morre mais por depressão são os homens, tá? Então, as mulheres elas acabam tentando suicídio, porque isso é uma das principais doenças que acabam levando ao suicídio, né? Então,
as mulheres elas cometem mais tentativas de suicídio, só que são os homens que acabam morrendo mais, tá? Então, se a gente chegar lá, olhar lá na psiquiatria, a gente vai ver que grande parte daquelas mulheres que estão lá em perdão, a causa principal é geralmente por medicação, né? Utilização, intoxicação exógena, né? Por medicações. Então, geralmente são esses os motivos. Também, na adolescência é muito comum, não comum, mas cada vez está ficando incomum, a questão da ideação suicida, né? Que é realmente a questão da vontade, né? de morrer, a questão até mesmo do planejamento, só que sem colocar em prática aquilo. Então, a, cada vez mais está tendo estudos, né, para visualizar quais são as causas, né, o que está levando, principalmente já no começo da adolescência, essa motivação, essa ideação suicida. Então, partindo da epidemiologia, então é mais ou menos isso que a gente vê o cenário atual. Eu acabei não falando da porcentagem, mas em cerca de 17% da população é cometida pela depressão, isso no Brasil. Deixa eu ver se alguém mais entrou. Michael entrou. Tá. Então, gente, partir aqui dessa parte aqui da epidemiologia, alguém tem alguma dúvida? Fala sim, não. Beleza. Bom, gente, o que vem ser então dentro da depressão? Quais são os principais sintomas que acaba tendo, né? O indivíduo que tem essa depressão. Assim, interessante, gente. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ou é só um ruído mesmo? Tá. Bom, gente, os principais sintomas são esses que eu coloquei aqui, tá? Tem alguns outros também que pode aparecer, mas assim, interessante saber que nem todos vão aparecer nos mesmos indivíduos, tá? Então, tem indivíduo, por exemplo, que vai ter esse sentimento de culpa, tá? Depressão, precisa ter um número mínimo de sintomas também por um tempo, um período também mínimo, tá? Então, os principais sintomas é o sentimento de culpa, que daí esse sentimento de culpa seja porque passou por alguma situação estressante, principalmente por questão de morte de familiares, né, ou pessoas próximas, em que esse indivíduo ele se sente culpado por aquela situação, né, por aquela morte, seja porque não conseguiu se despedir, seja porque não conseguiu evitar, então algum motivo que esteja relacionado a problemas da depressão. A tristeza profunda, tá? Então, também é uma das principais características. Essa daí sim, ela acaba estando mais presente na maioria dos casos da depressão, tá? Essa tristeza, em geral, ela nunca, aliás, todos esses sintomas, eles nunca já vão iniciar de forma intensa, tá? Então, são sempre pensamentos ou sentimentos que começam mais leve, e com o tempo eles começam então a aumentar, amplificar, né, intensificar, até que chega um ponto que daí a pessoa já não tem mais controle e acaba então aumentando cada vez mais o número desses sintomas até que a pessoa então entra em uma depressão cada vez mais grave. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a intensidade, mas é importante saber então que ela nunca vai iniciar já com uma tristeza profunda, por exemplo. Então, ou mesmo que de pensamento suicida, não vai aparecer logo já fazendo planejamento. Por vezes está muito triste, aí começa a chegar esse pensamento: nossa, se eu morresse, será que não ia ser melhor? Será que eu ia sentir, minha família ia sentir falta? Então, esses sentimentos eles começam a ir brotando, né, no indivíduo, e cada vez eles começam então a ganhar espaço. E esse espaço que vai aumentando então junto com outros sintomas, até que realmente a doença está instaurada já no indivíduo. Bem, outro também, então, como já acabei correlacionando, é o pensamento suicida, e esse é um dos principais. Lembro que eu falei agora há pouco que o suicídio, das principais causas é mesmo a depressão. Então, quando você vê uma pessoa que cometeu suicídio, geralmente está associado
a um quadro de depressão que antecedeu então a esse fato. A insônia também está muito associado, tá? Porque a questão de não conseguir dormir, ele vai gerando, vai aumentando o nível de corticóide no seu organismo, então vai gerando estresse cada vez maior, e por conta desse estresse, a pessoa pode acabar ficando mais agitado. Em geral, eu coloquei aqui agitação até que apaguei, tá? Tava com uma agitação e lentidão junto, tá? Então por quê? Indivíduos, geralmente eles vão ficar mais agitados, principalmente quando está no início das insônias, e depois ele passa a começar a ter essa lentificação, tá? Então a lentificação quando já tá cada vez mais grave, então já começa, a pessoa já fica mais lenta, já não quer mais às vezes conseguir comer, né, se alimentar, se hidratar, já não quer mais sair, então cada vez a saúde dela vai piorando, às vezes já começa a aparecer outras doenças também junto. Fadiga também é um sintoma então, bastante comum, e mudança do apetite. Lembrando, gente, que inclusive a mudança do apetite cada vez pode ser de duas formas. Em mais geral, as pessoas com depressão acabam comendo cada vez menos. Inclusive, alguns tipos graves de depressão podem levar então até a morte por conta da desnutrição, tá? Ou mesmo da falta de hidratação, né? Morre ou desidratado ou mesmo por conta da alimentação, do peso. Em outro menor número também ocorre o oposto, que é o aumento da ingestão de alimentos, principalmente por carboidratos. Então, a pessoa com depressão às vezes tende então a ingerir cada vez mais comida, como que eu já disse anteriormente, que cada vez mais ela vai ficando lentificando, já não quer mais sair, vai ficando em casa, já não faz mais atividade física, então acaba cada vez aumentando seu peso, e também outros sentimentos acabam aparecendo, né? Como diminuindo, por exemplo, a autoestima. Então, tudo vai elevando, vai virando uma bola de neve mesmo, tá? Então, esses em geral são os sintomas. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Não. Bom, partindo para cá, gente, então, não, vou falar logo já aqui nessa parte aqui mais fácil para vocês entenderem o que está levando, então, por que a pessoa entra em depressão. Todo mundo sabe que no nosso corpo ele trabalha com estímulos, né? Estímulos nervosos. Esses estímulos nervosos eles são transmitidos por meio de neurotransmissores. Então existe uma variedade bastante grande de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, basicamente a função deles é levar estímulo, né, algum estímulo específico, de um neurônio para um outro neurônio. Então ele vai fazendo mesmo essa transmissão de impulsos químicos, né, porque esses neurotransmissores eles fazem impulso químico, tem outros que fazem impulso elétrico, mas é basicamente só mais no coração. Então esses neurotransmissores que trabalham, principalmente então, atrelado à depressão, são impulsos químicos. Eles fazem os principais da depressão mesmo, que está relacionado a toda a questão de humor, questão desses sentimentos de estar bem, de estar mais disposto. Então são esses três principais neurotransmissores, que é então a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, tá? Então o que acontece? No caminho normal, né, que deveria ocorrer, tá aqui um neurônio e aqui um outro neurônio, tá? Então aqui é um neurônio pré-sináptico e aqui é um neurônio pós-sináptico. Então você já deve ter estudado, possivelmente, acho que em farmacologia, não sei, no semestre passado, sobre essa questão da transmissão dos impulsos, né, entre um neurônio e outro. Então basicamente eles passam por meio, então eles não têm uma ligação grudada, né? Então os neurônios eles se tornam então bem próximos, mas não juntos, tá? Então aqui está a terminação de um neurônio, aqui tem um espaço entre os dois, e aqui está um outro neurônio que vai então dar seguimento a esse impulso. Então basicamente o impulso químico vai passar para cá
chegando aqui, vai chegar nesse local aqui, nessa fenda, fenda sináptica é o nome, e vai ser transmitido então para o próximo neurônio. Então eu coloquei aqui uma esquematização mostrando, eu não sei se a cor vocês vão conseguir visualizar bem, mas eu coloquei aqui então na cor azul representando a serotonina, o marrom representando a noradrenalina e o verde representando a dopamina. Então, dependendo do impulso nervoso que precisa, esse neurotransmissor ele vai ser liberado, tá? Então, isso aqui se chama botão pré-sináptico, tá? Então, essa região toda aqui. Esses neurotransmissores, eles ficam todos dentro de vesículas. Então, cada bolinha dessa aqui é uma vesícula. E cada vesícula vai conter um tipo específico de neurotransmissor. Seja ele serotonina, acetilcolina, dopamina, GABA, enfim, tem vários tipos de neurotransmissores. Então, qual que é a função normal? Então, existe uma despolarização de toda essa membrana aqui, que vai ocasionar a eclosão dessas vesículas, vai liberar algum tipo de neurotransmissor. Vamos colocar como exemplo aqui esse de dopamina. Tá? Então vejam que aqui a dopamina está na sua vesícula normal, então teve uma despolarização dessa membrana que fez essa vesícula eclodir. Eclodindo, saiu todas as moléculas aqui de dopamina, elas vão chegar aqui bem próximo a essa barreira, vai ser feita a exocitose, que elas vão então ser liberados aqui para essa região que é a fenda sináptica, e aqui eles vão se aproximando cada vez mais do próximo neurônio, né, que é o neurônio pós-sináptico. E aqui nesse neurônio ele vai ter receptores específicos para esse tipo de neurotransmissor. No caso, como que a gente está trabalhando aqui, a dopamina, que é o verde, então vai ter um receptor específico da dopamina que vai então fazer essa ligação e então esse impulso ele continua fazendo normal. Então esse é o funcionamento normal dele. Na pessoa que está com depressão, o que acontece? Então tem diferentes formas que pode ocorrer, tá? Então uma delas é realmente, né, o neurotransmissor continuar indo, mas ele pode ir às vezes em baixa quantidade. Tá? Em geral, não tem um bloqueio de neurotransmissor. Ele acaba indo, só que vai ser em uma menor quantidade. Aí vocês podem perguntar, mas por que vai ter essa menor quantidade? Por duas razões principais que pode ocorrer. Na verdade, são três razões principais. Uma delas quando, vou pegar aqui a da noradrenalina para facilitar esse primeiro exemplo. Teve lá a despolarização, foi liberado a noradrenalina. Percebam que ele saiu aqui do neurônio pré-sináptico, chegou aqui na fenda, só que o que acontece? Ele está sendo reabsorvido. Ao invés de ele se ligar aqui no pós-sináptico, ele faz um caminho reverso e volta novamente para o mesmo neurotransmissor, para o mesmo neurônio. Então ele é recaptado e vai ser vesiculado novamente, tá? Então, se ele faz esse caminho, obviamente então que vai diminuir a transmissão desse neurotransmissor para o próximo neurônio, né? Essa é uma das situações que pode ocorrer. Se ocorre isso, obviamente então já vai diminuir aqui. Outra situação que pode ocorrer, eu peguei aqui pela serotonina, que eu exemplifiquei aqui. Mesmo caminho, tá? Ele vai então ter despolarização da membrana, ele vai ser liberado, essa serotonina também deveria vir para cá, mas o que acontece? Aqui tem algumas enzimas que fazem a degradação de neurotransmissores, tá? Digamos que foi necessário. Então esses 400 excedentes, o que fazem? Essas enzimas elas vão degradar essa quantidade que está excedendo, que não é necessário, né, que foi liberado a mais. Professor? Oi? Libera Suleide. Ah, tá. Peraí, que não...
Fala para ela mandar o link, o convite novamente. Que tá sem o convite aqui. Aí. Beleza. Tá. Boa noite, Suleide. Vamos lá. Então, o caminho normal que ele deveria fazer, então, seria mesmo também, da mesma forma como os outros, passar para cá. Só que daí, então, normalmente, quando tem uma quantidade de excedente, essas enzimas vão fazer a degradação do que excede. No caso aqui da depressão, então, digamos que precisava de 100, mas foi liberado, às vezes foi liberado 100, e ele vai, então, degradar ainda mais. Então, ele vai degradar os que excedem e até mesmo os que já ia ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, às vezes foi liberado 500 aqui e ia precisar de 100. Ao invés dele degradar os 400 que exceder, ele degrada 450. Então já ia ficar já bem menos. Tá? Então, essas são a segunda situação que pode ocorrer também no caso da depressão. A terceira é que, lembrando que no neurônio pós-sináptico ele vai ter um receptor específico para cada tipo de neurônio. Aqui, o que pode ocorrer? Na pessoa que está com depressão, ele pode acabar ligando um receptor diferente. Tá? Então, eu tenho aqui um receptor que ele era específico para dopamina, por exemplo. Mas aí, ao invés, antes de entrar essa dopamina, esse receptor ele acaba estando meio bugado e acaba aceitando um outro neurotransmissor que não tem nada a ver com aquilo. Mas o que vai fazer? Ele vai se encaixar. Ele não vai passar para cá. Só que ele vai só encostar lá, ele vai ficar fixado. Só que daí quando faz essa fixação, quando chegar o neurotransmissor que precisa mesmo para aquele receptor, aquela porta já vai estar sendo usada. Então ele não vai conseguir fazer essa ligação para seguir adiante. Tá? Então são essas três situações que podem ocorrer, que ocorrem, tá? Na pessoa que então ela está com depressão. Tá? Então, e às vezes não é só uma dessas situações que pode ocorrer até mesmo as três. Então, tá liberando aqui a serotonina e uma parte dessa serotonina tá fazendo a recaptação, outra parte dessa serotonina ela está sendo degradada pela enzima e ainda a parte ainda que sobra, às vezes, quando chega nos receptores já tem outro acoplado, tá? Outro tipo acoplado nesse receptor. Então a quantidade desse neurotransmissor chegando no pós-sináptico é muito baixo. Então por isso que quando a gente utiliza as medicações, porque quando a gente for trabalhar a questão inclusive já vou até puxar aqui das medicações que na verdade são a parte do tratamento, né, para depressão. Basicamente são a junção de duas coisas, que é medicamentosa e também questão do apoio psicológico, né? Então de terapia mesmo, psicoterapia. As medicações elas vão servir fazendo que esses neurotransmissores aqui eles consigam atuar de forma correta, tá? Então as principais medicações, os tipos, né? As classes medicamentosas são essas daqui, essas são as principais. O que vem ser essas aqui? Primeiro, essa daqui, que são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Esse mesmo também tem para a noradrenalina e também vai ter para a dopamina. Então, o que essa classe de medicações vai fazer? Então, esses inibidores seletivos de recaptação da serotonina vai evitar justamente isso aqui, tá? Então, vai ser liberado a serotonina, vai ser liberado para cá e ele vai evitar que faça esse mecanismo de recaptação. Então, ele vai ser liberado, só que isso aqui daí já não vai funcionar. Tá? Então, não vai mais fazer essa recaptação. Não fazendo essa recaptação, então a possibilidade de se acoplar e dar segmento no neurotransmissor, do neurotransmissor no próximo neurônio, então já vai amplificar. Então, esse primeiro aqui vai ocorrer
fazer então essa inibição seletiva da recaptação da serotonina, vai ocorrer também com a noradrenalina e também vai fazer isso com a dopamina, tá? Então, tem 3 classes de medicações específicas para cada um desses neurotransmissores. Lembrando que como esses são os principais neurotransmissores que vão trabalhar com a questão dos sintomas da depressão, então por isso que são utilizadas medicações para esses 3 tipos de neurotransmissores específicos, tá? Então, por exemplo, a acetilcolina é um neurotransmissor que vai trabalhar mais a questão motora. Não está tão associado à depressão, então não precisa fazer a utilização de uma medicação para isso. Então vai pegar mesmo as medicações próprias para os neurotransmissores que vão trabalhar os impulsos químicos para esses sintomas que a pessoa está tendo. Aí tá, vamos pegar outra medicação. Outra classe também são os inibidores seletivos de recaptação, tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Então, basicamente, esse terceiro grupo é uma junção desses dois, tá? Porque assim, gente, os neurotransmissores eles não vão trabalhar sozinhos. Então, os 3 estão trabalhando, né? Cada um no seu quadradinho lá, mas os 3 estão trabalhando. Então, quando você faz algum exame laboratorial, vai medir qual que é os níveis desses neurotransmissores. Então, às vezes verifica que está faltando, está em baixa somente a serotonina. Se está só baixa a serotonina, então vai utilizar essa primeira classe. Se está só a segunda, só a noradrenalina, vai utilizar esse outro. Da mesma forma que a dopamina, utilizando esse aqui de baixo. Se está faltando esses 2, né, a dopamina às vezes está no nível adequado, só que a serotonina e a noradrenalina está baixo. Então, utiliza-se esse terceiro grupo aqui. Beleza. Aí agora a gente vai entrar nos tricíclicos. Gente, os tricíclicos são os primeiros antidepressivos, tá? Que foram criados lá na década de 50. E acaba que eles são muito utilizados até hoje. Inclusive, em média de uns 70% das medicações utilizadas para depressão ainda são desse grupo aqui dos tricíclicos. Esse grupo, por ser mais antigo, eles causam muitos efeitos colaterais, tá? Então, questão de muita sonolência, muita boca seca, muita fadiga. Então, ele tenta trabalhar os 3 receptores, tá? Os 3 tipos de neurotransmissores. Então, como que o próprio nome diz aqui de tricíclico, então ele vai aliás, o que ele vai fazer? Esses outros aqui, lembra que ele vai fazer a questão de inibir a recaptação. Aqui o tricíclico já não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente liberar um pouco mais a quantidade de serotonina, de noradrenalina e de dopamina. Então ele acaba aumentando a liberação, porque mesmo que vai ter recaptação, mesmo que vai ter a degradação aqui pelas enzimas, o número vai estar bastante grande aqui, bastante alto, e ele vai conseguir então passar. Então os tricíclicos eles vai elevar o nível desses 3 neurotransmissores. Esses 2 mais, tá? Então aumenta mais a serotonina e a noradrenalina, mas ele também aumenta um pouco da dopamina. Esse faz essa função. Os tetracíclicos, eles são bem parecidos com os tricíclicos, só que eles são mais novos. Então foi já na década de 70 que eles foram descobertos. Eles vão fazer a mesma função, só que diminui bastante a questão dos efeitos colaterais. Tá? Então, da mesma forma. E aí o último que eu coloquei aqui, no vídeo eu apresentei mais tipos, tá, gente? Mas esses aqui, porque eu coloquei esses aqui porque esses são os principais. O imal, da mesma forma aqui com os tricíclicos, só que ele bem mais potente e ele acaba sendo um dos mais eficazes. Ele realmente vai aumentar e muito os níveis aqui da serotonina e de todos os outros neurotransmissores. Então ele não quer saber se
esses neurotransmissores eles vão ser se eles vão ser recaptados aqui ou se eles vão ser degradados. Ele não quer saber disso. O que ele quer fazer é, vou aumentar a liberação de um número muito maior, né? Se fosse liberado só 500, por exemplo, ele vai liberar tipo 5.000 de cada um. Porque mesmo com a degradação, mesmo com a recaptação, ainda assim o número vai estar muito grande aqui na fenda sináptica. Então, a chance de passar vai ser grande. As medicações, gente, elas em geral, elas demoram bastante para fazer efeito, né? Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre as medicações para depressão, elas em média demoram de 2 a 3 semanas para fazer efeito. Esses aqui, o do Zimal, ele já é bem menor, tá? Em questão de 3 a 4 dias eles já acabam fazendo efeito. E por que eles demoram tanto para fazer efeito? Aqui, gente, está tudo normal. A questão, por exemplo, aqui ele vai inibir, né, fazer a recaptação ou mesmo fazendo a liberação. Isso aqui é rápido. Utiliza a medicação, rápido ele já vai fazer efeito. O que demora é aqui, a adaptação dos receptores que vão receber esses neurotransmissores. Tá? Então, aqui é o problema maior. Aqui que demora para fazer essa adaptação, para saber que está começando a chegar mais neurotransmissores, então que tem que colocar mais receptores para receber então esses neurotransmissores. Então, aqui que demora em média de 2 a 3 semanas para fazer esse efeito. Então, o número de portas, pode-se dizer assim, né, que são os receptores, eles vão aumentando gradualmente, de forma lenta. Então, por isso que os efeitos, lógico, eles vão começar a aparecer, só que eles vão amplificando e até mais ou menos 2 a 3 semanas para ele estar fazendo o efeito 100% dessa medicação. Que é o tempo de começar a aumentar. Então, aqui aumentou mais um receptor. Aí passou mais um pouquinho, abriu mais um outro receptor. Então, com o tempo, de forma bem mais lenta, vai fazendo a abertura desses receptores. Até aí, gente, alguma dúvida? Tranquilo, né? Ainda tá tranquilo. Tá. Deixa eu ver se alguém mais entrou. Não. Na verdade, a gente já está terminando, até porque o tempo já deve estar estourado já, né? 7h43, então a gente tem 7 minutos. Bom, gente, a questão agora que eu vou falar, por último, é a questão da intensidade, tá? Agora que você já sabe quais são os sintomas, como que funciona todo o mecanismo, né, da fisiopatologia da doença, então a gente tem que saber que existem intensificações diferentes. Então, como eu disse, ninguém já vai começar a entrar numa depressão já grave, já do início. Então, geralmente ela é gradual. Começa com uma depressão leve, passa para uma moderada, para depois começar numa grave. Então são esses os tipos aqui, as intensidades, que é leve, moderada e grave, tá? A leve é aquela que já começa, então, alguns sintomas, tá? Em média de 3 a 4 sintomas desses aqui, esses são os principais, mas tem outros sintomas além desses, tá? Porém, a pessoa ainda consegue, por exemplo, ir trabalhar. Ela trabalha, leva a vida normalmente, mas ela começa a ter uma tristeza, por exemplo, a questão da insônia já começa a aparecer e, por exemplo, tem mudanças de apetite. Tá? Então já tem esses 3 sintomas e vamos colocar mais uma fadiga, tá? Então a pessoa já está com tristeza, está tendo insônia, fadiga e mudança de apetite. Então, aqui e aqui. Tá? Com esses 4 sintomas. Só que aqui ainda a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar e tudo mais. Na moderado, gente, já começa a intensificar a questão da tristeza, acaba sendo pior, só que às vezes já começa, além da fadiga, ter uma lentidão. Tá? Então aqui ela ainda consegue trabalhar, consegue estudar, só que ela já vai ter vai ter mais dificuldade. Tá? Então, concentração já não vai mais estar conseguindo se concentrar muito bem,
já não vai conseguir assistir a aula até o final. Às vezes já chega lá no intervalo e já nem volta mais para a aula porque já está esgotado, né? Já quer ir embora, já quer ir dormir logo. Então aqui já começa já a piorar. Então esse é o sintoma do moderado. O leve, que eu falei, o moderado. No grave, gente, o grave, aí a pessoa ela já não consegue mais manter as atividades diárias, tá? Então, quando a depressão está grave, ela já não consegue mais sair de casa, já não consegue mais trabalhar, já não consegue mais estudar. E a grave, ela já vai se dividir em dois tipos, tá? A grave, ela pode ser com psicose ou sem psicose. O que vem a ser isso? Aqui no número de sintomas, às vezes nem aumenta, tá? Então, às vezes pode continuar aqui com cinco sintomas. Só que a intensidade desses sintomas é muito alta, tá? Então, a tristeza já é muito profunda, a insônia é muito grande, então ela já troca o dia pela noite, já não está mais conseguindo sair de casa, já não está mais conseguindo quase se alimentar. Então, cada vez vai ficando mais fraco essa pessoa. Aí, ela pode não ter uma psicose, que é mesmo estar só relacionada a esses sintomas, mas de uma forma muito grave. Já com psicose é que quando tem esses sentimentos, só que ela começa então já ouvir coisas, tá? Então é parecido com as pessoas que têm esquizofrenia, que a gente até conheceu já alguns lá no hospital, de que ouvia vozes, porque daí no caso aqui da psicose ligada à depressão é principalmente auditiva, tá? Então é mesmo a questão de ouvir alguém falando, né, principalmente para se matar, né? Então e nesses casos que acabam levando mais ao suicídio, tá? Então tem essas diferenças. Então quando ela é grave, mas sem psicose, que a pessoa então não está ouvindo nada, são os pensamentos dela, que daí ela tá muito triste, sim, mas que ela ainda tá lá isolada do mundo, mas não pode até ter o pensamento, a ideação suicida, mas nada é o pensamento dela mesmo, nada como se fosse um terceiro falando para ela, não, você tem que fazer isso, vai lá, pega uma faca e tal coisa, tá? Que é muito comum, que daí ocorre quando tem a depressão grave com psicose, que daí se assemelha ao esquizofrênico, por exemplo, tá? Eu falo esquizofrênico, mas tem outros transtornos também que podem então levar esse tipo de psicose de ouvir mesmo, tá? Auditiva. Basicamente é isso, gente. Agora ouvi de vocês. Tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Conseguiram entender? Falei sobre os tipos, tá? Aqui ainda são intensidade, aí faltou os tipos de depressão, tá? Porque daí tem tipos específicos, por exemplo, depressão pós-parto, é, depressão atípica, tem vários tipos, tá? Que daí eu acabei não especificando aqui, porque na aula eu falei bastante, então é um conteúdo já um pouquinho mais extenso, porque são vários subtipos de depressão e cada um tem uma definição específica, né? Então por isso eu acabei não falando aqui, até porque não tinha nem espaço mais para escrever. Mas depois vale a pena vocês assistirem a videoaula, porque daí vocês vão. Agora que vocês já têm um embasamento aqui já inicial, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque no vídeo, principalmente essa parte aqui não ficou muito legal, confesso que eu coloquei uma imagem e a imagem não deu para exemplificar muito bem, então acho que aqui facilitou para vocês. Mas as outras partes, na apresentação lá que eu coloquei no vídeo, ele tá melhor, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Rafael falou que tá tranquilo. Agora eu quero ouvir de vocês. Na sexta-feira que vem agora, depois de amanhã, vai ser um outro vídeo daí também sobre transtornos de humor, só que agora daí é a bipolaridade, tá? A bipolaridade também ela não vai ser tão comum quanto a depressão, mas ela também tem bastante, tá? E vocês vão ver que ela é bem interessante,
que a gente tenha o período de depressão também, mas tem essa, como se fosse uma montanha russa, né, que tem esse sentimento de tristeza, né, que quando ela está indo para baixo, e daí tem a mania é quando é a agitação, né, quando a pessoa está muito eufórica. Então é bem interessante. Então é o tema que a gente vai trabalhar na sexta-feira. E aí, gente? Tudo certo então? Tudo certo. Né? Na verdade, é basicamente o que o médico lá também passou, né, professor? Não entendi, Michael. Ah, do vídeo que eu tinha Não, mandado? o que o senhor falou é igual ao do vídeo lá, do cara lá. Ah, sim, eu tinha uma verdade, eu mandei 2 vídeos, né, pra vocês lá no portal, né? Sim. Sim, aham. Uhum. Só que lá foi trabalhado questões mais separadas, né? Então, acho que tem um vídeo que fala só sobre os sintomas e tem um outro vídeo que eu não lembro agora o que fala exatamente. Mas, O primeiro vídeo fala do humor, né? ah, Pensamentos, físico, e depois o outro fala dos principais fatores da depressão, que é genético, eventos e atividades uhum. e as partes cerebrais. Ah, legal, bacana. Isso é no vídeo você fala que com um médico, né? Que eu mandei já um mês atrás, mais ou menos, né? Sim, Ah, tá. exatamente. Ah, tá. Porque no vídeo, na videoaula também eu falei sobre os fatores, tá, gente? Então, aqui são os principais, alguns pontos que foi abordado lá na aula, tá? Na videoaula. Por isso que ficou bastante extenso, tá? Deu 1 hora e 13 minutos, 1 hora e 14 minutos mais ou menos. Mas é porque daí são vários itens dentro dessa aula, né? Então ela fica um pouco mais completa. Gente, eu agradeço então a presença de todo mundo que conseguiu assistir. Eu estou gravando essa videoaula, então logo já vou pausar e eu vou colocar lá no portal também, tá? Então se vocês quiserem rever depois, vocês vão poder então assistir, tá? Então eu agradeço novamente a presença de todos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, depois vocês podem também me chamar já no privado, né, pra gente conversar. E, bom, tenham bons estudos aí pra vocês, tá bom?